Olá, pessoal! Na experiência dessa quinta semana do projeto Simplifica, nós vimos uma música do compositor Gilberto Gil, uma música que foi composta em 1996, que é uma música que fala sobre a internet, e depois que ele fez uma nova versão, já mais recentemente atualizando o vocabulário sobre a internet. Nós vimos também um pouco sobre modo verbal, e aqui nesse vídeo eu quero tratar um pouquinho mais sobre esse tema. Então nós vamos ver o que é exatamente o modo verbal de que se fala aí nessa experiência. O modo verbal é a propriedade que o verbo tem de enunciar a atitude de quem fala. Então, é uma atitude. Quando se fala e se utiliza um verbo, tem-se uma atitude de certeza, ou de possibilidade, ou de desejo. Então, o modo expressa isso. E nós temos em língua portuguesa o modo infinitivo, que é um modo impessoal, é o verbo não flexionado. É como o próprio nome diz, não carrega nenhuma marca de pessoa, ele não se conjuga, né? Então, e também não dá nenhuma indicação sobre o tempo em que a ação transcorre, nem que o fenômeno da natureza ocorre. Por exemplo, quando eu falo para vocês criar, quando eu falo criar, você não sabe quem é que criou, ou se criou no passado, ou se está criando, ou se vai criar, e nem sabe a pessoa, ok? Então isso é o verbo no modo infinitivo, o modo não flexionado, como a gente viu na letra da música do Gilberto Gil. Nós temos também em língua portuguesa o modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo. O modo indicativo, ele expressa uma certeza. Então, quando você diz, quando o Gilberto Gil diz lá na segunda versão da música, criei um website, né, a atitude expressa pelo verbo é uma atitude de certeza. Ele poderia dizer assim, ó, talvez crie. Aí seria uma possibilidade, mas aí o verbo está no modo indicativo. Então, o modo indicativo indica certeza. Nós temos também o modo subjuntivo. O modo subjuntivo, ele indica uma dúvida ou possibilidade. Então, quando o Gilberto Gil diz na letra da música dele, um barco que veleje, é uma possibilidade, um barco que talvez vá velejar. Então não existe aí uma certeza. Então esse verbo está no modo subjuntivo. E nós temos também o modo imperativo, que é um modo que indica ordem, conselho, súplica, convite ou pedido. Então, quando nós, professores, passamos as instruções para vocês nos grupos de WhatsApp das tarefas, nós utilizamos o modo imperativo. Geralmente, o que a gente diz? Abra o PDF, leia o conteúdo, preencha o formulário. Então, aí nós estamos utilizando os verbos no modo imperativo, porque o modo imperativo ele serve para expressar uma ordem, um pedido, uma súplica, um desejo, ok? Aí vocês têm nessa atividade dessa semana do projeto Simplifica, aí na página 32, vocês têm aí um exercício, está propondo que vocês façam o seguinte, peguem esses verbos aí que estão em vermelho, criar, fazer, promover, juntar, e que vocês os passem para o futuro, porque esses verbos estão no infinitivo, então vocês têm que passar esses verbos para o futuro.
Então aí o verbo criar, por exemplo. Vamos ver como é que fica o verbo criar se nós formos passar ele totalmente para o futuro. Como é que ele vai ficar? Então, olha, eu criarei, tu criarás, ele, ela criará, você criará, nós criaremos, vós criareis, eles, elas, vocês criarão. Então é assim que fica o verbo criar se ele for flexionado no modo indicativo e no futuro. Então vocês devem fazer a mesma coisa com os outros verbos que estão aí, ok? Então espero que essas explicações tenham ajudado e na próxima aula a gente vê um pouco mais sobre verbo, tá bom? Um abraço.